Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão? Neste vídeo estou dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho de segundo Lucas, capítulo 15, e esta é a parte 2. No versículo 11 ao 32 está escrito: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A parábola do filho pródigo é uma palavra bem conhecida por aqueles que congregam nas igrejas, e também alguns que não congregam também já ouviram falar dessa parábola. Ela é um complemento do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos anteriores, de que, como dizer, de que ele é o bom pastor e ele está buscando as ovelhas perdidas para achá-las e trazê-las de volta para si e para o rebanho. Porque ele ama as suas ovelhas. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele pediu para que o seu pai lhe desse a herança antes do tempo. Isto foi um erro, porque a herança ela é dada depois da morte do pai ou da mãe. Quando aquele filho ele pediu isto, ele matou a seu próprio pai em seu coração. O pai, ele deu o que o filho lhe pediu. Aqui não foi dito o porquê. Não foi dito se, por exemplo, se ele não tomou uma atitude, ou então se ele viu que não adiantaria nada tentar convencer o seu filho a não fazer isso, porque ele estava muito decidido e ele ignoraria qualquer conselho que lhe fosse dado. O pai, ele deu ao seu filho o que ele queria. E passou-se poucos dias. E o filho pródigo, ele deixou ao seu pai. E ainda foi morar para uma terra muito longe. Este homem, como posso dizer aqui? Este homem, ele havia deixado a terra de Israel e ido para uma outra terra de um outro povo. A prova disso, segundo o que eu vi, é porque os judeus, eles não apacentam, eles não cuidam de porcos. Mas o lugar onde esse filho esteve era onde tinha porcos para cuidar. E após ele ter ido para muito longe da presença de seu pai, ele desperdiçou a herança que ele tinha. Ele desperdiçou vivendo dissolutamente e gastando seu dinheiro com as meretrizes.
E após ele ter perdido tudo, ele começou a sofrer necessidades. E para ele sobreviver, ele tinha que trabalhar cuidando de porco, que era considerado um animal impuro para os judeus. E além disso, ele não tinha nada para comer, nem a comida de porcos. Ele tinha permissão para comer. Mas então ele se lembrou de como era a vida dele. Ele se lembrou de como era a vida dele. Ele se lembrou de seu pai e de como era estar com ele. Na casa do seu pai, aí, ele tinha comida em abundância. Ele tinha boas roupas. Ele vivia bem. E tinha também o amor de seu pai com ele. E ainda também se lembrou de que os servos dele viviam melhor do que ele. Os servos dele, eles tinham comida, né, para se alimentar. Tá? E provavelmente também, eles tinham roupas melhores do que a dele. Enquanto ele estava vivendo um pior. Ó, ó, ó. Então aquele filho, ele se lembrou de como era a sua vida e ele se arrependeu de seu erro, de ter pedido a sua herança antes do tempo e se afastado do seu pai. Ele não apenas se arrependeu, ele também tomou uma atitude de arrependimento. Ele voltou para casa. E ele estava planejando as palavras que ele diria a seu pai para convencê-lo a aceitá-lo, e não a rejeitá-lo e mandá-lo embora. Quando ele estava andando, o pai ele já estava esperando a chegada de seu filho. Ele estava engordando um bezerro porque ele já sabia o que ia acontecer. O meu filho não estava pronto. Ele se arrependerá e voltará para casa. E quando o pai ele viu o seu filho andando pelo caminho, ele se moveu de íntima compaixão, pois ele viu que o seu filho ele estava magro de fome. Ele estava sujo e com roupas rasgadas. Aquele homem estava parecendo um mendigo. Isso fez aquele pai correr até ele, correr por compaixão e também por amor a ele. E quando se aproximou, o pai o abraçou e também beijou a seu filho. O filho tentou dizer para ele aceitá-lo como pelo menos um de seus empregados, porque ele não era digno de ser chamado teu filho. Mas o papai ignorou isto e ordenou aos seus servos para trazerem a melhor roupa e darem a ele para vestir e também colocar um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Como posso dizer? Ele trocou aquelas vestes sujas por vestes limpas e novas. E também ele restaurou a autoridade de seu filho. O anel ele era um símbolo de autoridade. Agora o filho ele tinha autoridade sobre os servos e também sobre a terra em que é de seu pai. Coisa que antes ele não tinha depois que ele se separou dele. E também colocou sandálias em seus pés. Um servo ele não usava calçados. Mas uma pessoa que era filho e uma pessoa que era livre, ela usava. Ou seja, aquele filho ele estava vivendo como escravo por causa de sua má decisão. Mas o pai, por amor a ele, restaurou a sua liberdade. E também ele matou o bezerro cevado e fez uma festa para se alegrarem, porque ele havia voltado do vivo. Ele estava são e salvo. Durante o entardecer, o filho mais velho ele estava trabalhando no campo para servir ao seu pai, porque ele era um bom filho. Quando ele voltou do trabalho, ele viu que as pessoas estavam fazendo uma festa. Ele queria saber o porquê disto. E ao saber que o pai ele havia matado um bezerro cevado e feito uma festa para celebrar a volta do filho mais novo, que havia o deixado e vivido mundanamente, o filho mais velho ele se indignou com isso e ele não quis se celebrar junto. O pai
ele estava pedindo para que seu filho entrasse com ele. Ele queria que seu filho também, mais velho, também celebrasse a volta de seu irmão mais novo e se alegrasse junto. Mas ele não queria porque aquele filho, ele se sentia injustiçado pelo seu pai. Porque ele o servia e o obedecia bem há muitos anos. E ele nunca recebeu aquilo que seu pai fez mais novo. Uma festa para ele celebrar com seus amigos. Mas então o filho mais novo, ele gastou o seu dinheiro com as prostitutas e também com coisas vãs e mundanas. E ainda assim, o pai estava fazendo uma festa por ele. Mas então o papai ele fala com sabedoria e amor ao seu filho, então fazê-lo mudar a sua atitude. Aquele filho sempre estava com ele, e o pai reconhecia isto. E também, ele declara que todas as coisas dele são de seu filho também. A casa, a terra, a colheita, tá? Os servos, os bens, essas coisas não são apenas dele, mas também são de seu filho. E haverá um tempo que quando o pai dele partir, aquele filho, ele herdará tudo isto. Mas o pai declara que era justo eles se alegrarem por aquele filho mais novo ter voltado, porque ele estava morto espiritualmente, mas ele foi ressuscitado. Ele havia se perdido, mas ele se achou. Ou graças a Deus, aquele filho pródigo, ele não morreu quando ele se afastou do pai. Mas ele voltou para casa, ele voltou vivo, e agora ele podia recomeçar a sua vida, agora com mais maturidade, experiência e também sabedoria. Aquele filho aprende diferentes lições importantes, de que não há nada de bom no pecado. Ele oferece prazeres e alegrias momentâneas. Contudo, depois ele traz muito sofrimento e também humilhação. E também o pecado do combate. Aí também ele teria aprendido que a esperar o tempo certo de todas as coisas. E também aprendido a ouvir a voz de seu pai quando ele fala com ele, dizendo: meu filho, não faça isso, não é o tempo, isso não é certo, espere um pouco mais. Ele teria aprendido a dar ouvidos aos conselhos de seu pai, que o ama e também sabe o que é bom para ele. Ele queria o bem. Após ter visto essa palavra, provavelmente o filho mais velho, ele começou a meditar sobre as atitudes e a refletir se realmente estava certo a indignação dele contra o seu pai e também contra o seu irmão mais novo. Esta, meus irmãos, é uma interpretação desses textos. Essa parábola, ela também tem uma interpretação mais espiritual. O pai nessa parábola simboliza o Senhor. E os filhos e filhas e o filho mais velho e o mais novo simbolizam os filhos e filhas de Deus. Os que conhecem mais ao Pai e são mais maduros. E aqueles que não conhecem tanto assim a seu pai e ainda são meninos e meninas na fé. Quando um filho ele fica pedindo que o Pai Celestial lhe dê uma bênção antes do tempo, o pai diz não. Mas se ele ficar insistindo muitas vezes em receber a bênção antes do tempo, então o filho ele pode receber um sim de Deus, mas não porque o Senhor ele quer isto, mas sim porque ele está vendo que essa pessoa está muito decidida que ela quer isto e ela não vai mudar de ideia. Então, para que tal filho ele aprenda lições importantes na vida, como esperar com paciência, confiar em seu pai, dar ouvidos à voz dele. O pai permite tirar
ele dará a bênção a ele para que, como dizer, para a, para que ele aprenda a amadurecer, porque o erro traz más consequências. Alguns filhos, após se afastarem do Senhor, porque não queriam mais ficar obedecendo a Ele e o servindo, mas fazerem tudo o que o seu coração quer, eles passaram a viver mundanamente e ficar desfrutando os prazeres do pecado. E por algum tempo, eles se sentem muita alegria por poderem fazer tudo o que eles querem e por se sentirem livres. Mas então, mas então vem as necessidades, porque o Senhor, ele é o provedor do homem e da mulher. Enquanto uma pessoa ela estiver na presença de Deus, ela pode ter certeza de que Deus vai suprir suas necessidades. Mas se elas se afastarem, elas não poderão ter a certeza de que vão ter o pão de cada dia. Yeah. 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 E interpretando essa parábola, o filho pródigo, ele foi ter que trabalhar cuidando de porcos e teve que comer também a comida deles. Não, eles tinham vontade de comer a comida deles. Ele estava trabalhando para alguém nesse momento. Essa parte simboliza que se um filho do Senhor se afasta dele, ele, como dizer, ele sai debaixo da proteção do Pai. E ele fica vulnerável aos ataques do diabo. Essa parte do texto em que o filho estava trabalhando, cuidando de porcos, simboliza que o filho que se afastou do Senhor, ele foi escravizado pelo diabo e também pelo pecado. E agora ele está vivendo em humilhação. Aquele filho, ele vivia como livre. Ele vivia como senhor em sua casa. Mas ele agora passou a viver como um escravo. E que não tinha nada. Ele ainda ficava sentindo desejo de comer comida de porco, que eram restos de comida. E segundo o que eu vi, também dejetos. Era uma comida ruim e suja. Já. Mas ele não tinha sequer um pão para comer. E por isso ele estava com muita fome. Mas então, se o filho que se afastou do Senhor, ele tomou uma atitude semelhante à do filho pródigo, se lembrar de Deus e de como era a sua vida na presença do Senhor, de que o Senhor cuidava dele, o protegia, supria suas necessidades e principalmente o amava. E as pessoas se arrepender, a vida dela começará a mudar. Se por acaso você, meu irmão e minha irmã, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas você se afastou do Senhor, por algum motivo, se arrependa do seu pecado e volte para a presença de Deus e confesse o que você fez de errado e peça que o Senhor lhe perdoe. Nessa parábola, o pai ele estava esperando a volta de seu filho. Ele queria era tê-lo de volta, tá? Perdoá-lo, restaurar a vida dele. É isso também o que Deus Pai ele quer fazer para com aqueles que se afastaram dele, mesmo que foram para muito longe da sua presença. O Senhor ele quer perdoar os pecados deles, ele quer restaurar a vida deles para eles pararem de viver em miséria, em humilhação e fazer-os viverem agora como fazer, como filhos e filhas de Deus, fazer viverem uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida em abundância. Quando o filho voltou, ele disse que já não era digno de ser chamado de teu filho. Isso aqui simboliza alguém que reconhece que não merece ao seu pai, porque foi muito mal para com ele. E se alguém ficar tentando dar desculpas para Deus, para ele não perdoar, o Senhor ele ignorará isso, porque
Ele não tem interesse em condenar alguém, ainda menos aos seus próprios filhos e filhas. A vontade dele é salvar e não condenar. Quando o filho ele se arrependeu e disse para o pai, ele trocou as suas vestes, pôs um anel nele e com sandálias. E simboliza que Deus, ele troca nossas vestes que foram sujadas pelo pecado e nos dá vestes limpas, vestes brancas, simbolizando que o Senhor, ele nos purifica e nos santifica. O Senhor, ele restaura também a nós a autoridade que tivemos. Ele nos faz termos autoridade sobre o mundo espiritual, de maneira que se nós orarmos em nome de Jesus, o que pedimos acontece. Se profetizarmos a cura, ou então mandarmos um demônio sair de alguém em nome do Senhor, a cura vem e o demônio é expulso. E no céu, a alegria entre o Senhor e os seus anjos, por aqueles filhos que se afastaram, terem voltado para a presença do Pai Celestial, arrependidos. Por quê? Porque aqueles filhos estavam caminhando para o inferno, mas enquanto ainda havia tempo, eles se arrependeram e permaneceram salvos. Mantiveram a esperança de entrarem no céu. O filho mais velho simboliza alguns filhos de Deus que, como dizer, são mais maduros na fé e conhecem bem ao Pai Celestial. Após ter ouvido o filho que o bem que o seu pai fez para o mais novo, que havia pecado contra ele e vivido de maneira errada, o filho ele se indignou. Por quê? Porque ele se achava merecedor de receber uma festa e não o outro. E provavelmente ele queria que o pai ele castigasse seu filho, mandando ele embora e rejeitando, talvez nem sequer mais chamando ele de filho. Mas o pai não era assim. Ele era amoroso, compassivo e misericordioso e gracioso. Mesmo que alguns filhos de Deus vamos dizer, deem trabalho para o pai, ainda se interessam mais pelas coisas do mundo do que pelas coisas dele, o Senhor os ama. E ele quer lhes fazer bem, ele quer lhes abençoar. E não importa as atitudes que essa pessoa tomar, o Senhor continuará amando essa pessoa, se ela fizer bem ou mal. O Pai, ele reconhece, o Pai Celestial, ele reconhece se a obediência, o trabalho e o amor de seus filhos que são bons para com ele. E uma coisa que você saber, meu irmão, se você, por exemplo, é um irmão mais velho da parábola do filho pródigo, saiba que as coisas de Deus também são suas coisas. Por quê? Você é um filho, uma filha de Deus. O céu pertence também a você. E quando você chegar a sua hora de partir, você reinará com Cristo. E há muitas bênçãos e maravilhas celestiais que estão esperando por você. Ele não despreza o que você faz por ele. Na verdade, ele valoriza muito. Se algum irmão nosso deixou ao Senhor para viver no mundo, mas depois ele se arrependeu de seus pecados e voltou para casa, o que nós devemos fazer é tomar uma atitude que o nosso Pai Celestial tomaria. Ele não rejeitaria ao seu filho e mandaria embora. O que ele faria é o receberia graciosamente e o trataria com amor e buscaria ajudá-lo também a restaurar a sua vida. É justo, como dizer, se nos alegrarmos pela volta de nossos irmãos que se desviaram. O motivo disto é porque eles estavam mortos espiritualmente. Mas eles foram ressuscitados após voltarem para a presença de Deus. E também, uns estavam perdidos.
Ele estava andando por onde nós não sabíamos, mas agora ele foi achado. Se por, se por acaso você, meu irmão, é, um, é um filho pródigo, se arrependa de seus pecados e volte para a presença de Deus. O Pai ele não te rejeitará. Pelo contrário, ele aceitará você. Ele te tratará com amor e também restaurará a sua vida e todas as áreas dela. Ela, ele te libertará da escravidão do pecado. Do, restaurará a sua autoridade e também ele purificará você de seus pecados. E se por acaso você, meu irmão e minha irmã, é um filho mais velho, é alguém que é obediente ao Senhor, serve bem a Ele, mas pode dizer, mas se indigna por Deus tratar com graça pessoas que merecem ser punidas. Eu lhe digo que se arrependa de seus pecados também e mude suas atitudes, porque nenhum de nós merecemos a graça de Deus. Todos nós merecemos a condenação. Nós somos aceitos e amados por Deus por graça e não por merecimento. E ao invés de odiar a nossos irmãos que se afastaram, mas depois se converteram, pense se você estivesse no lugar dele, tivesse cometido os mesmos erros que ele tivesse cometido, você porventura não iria querer ser tratado com misericórdia, de compaixão, ao invés de com justiça e severidade? Bom, meus irmãos, esta é a mensagem de hoje. Se vocês gostaram dela, peço que apertem o botão de gostei e também se inscreva no meu canal se ainda não somos inscritos. Compartilhe este vídeo para os seus, especialmente para aqueles que sabem estão precisando ouvir essa palavra. Deixe que seus comentários, essa mensagem, gente, abençoou você. E também peço que assista meus outros vídeos no YouTube para que seja abençoado e edificado pelas mensagens que tenho enviado. Até a próxima, meus irmãos, se o Senhor quiser. Que Deus os abençoe.